Sabe, quando se fala em computação, muita gente logo imagina um laboratório, algo bem distante, né? Acontece que a realidade é outra. Ela é, na verdade, a força invisível que está moldando quase tudo na nossa vida. Então, nesta análise, vamos descobrir como essa jornada começou e o que ela revela sobre o nosso futuro. Ok, vamos fazer um exercício rápido. Pensa aí, desde a hora que o despertador tocou hoje até agora, com quantos aparelhos ou serviços que dependem de computação já interagimos? Se a gente parar para contar, o número é surpreendente, pode apostar. E olha só, a prova está aí, no nosso dia a dia. A computação está por toda parte, nas plataformas que a gente usa para estudar, nas ferramentas do trabalho, nas redes sociais que conectam todo mundo e, claro, nos serviços que facilitam a vida, tipo banco online, aplicativo de transporte. É isso, é a estrutura invisível da vida moderna. Beleza, então tá claro que o nosso mundo é totalmente computacional. Mas como é que a gente chegou nesse ponto? Isso não aconteceu da noite para o dia, né? Para entender de verdade, a gente vai ter que voltar um pouco no tempo. Então, por um instante, esquece chip, esquece o processador. A origem de tudo isso, a sementinha da computação, está numa necessidade humana muito, mas muito antiga. A vontade de calcular, de registrar e, no fim das contas, de entender o mundo de um jeito mais rápido e mais preciso. E é exatamente isso aí. No fundo, computação é basicamente essa busca sem fim por maneiras mais eficientes de lidar com informação. Essa curiosidade humana que foi o motor de milênios de inovação, sabe? Desde as coisas mais simples até as mais complexas que a gente vê hoje. E essa busca deu origem a umas ferramentas incríveis. Olha só, de um lado, o ábaco, um instrumento com mais de 5.000 anos de história, a primeiríssima calculadora que existiu. Agora, vamos dar um salto gigantesco no tempo, lá para o século XVII. É quando aparecem máquinas como a Pascalina. Ela usava engrenagens para fazer contas. Pensa na revolução que foi isso. O cálculo deixou de ser uma coisa só manual e passou a ser mecânico. E olha, essa era das engrenagens, ela estava só no começo. Foi ela que abriu as portas para umas máquinas gigantescas, super complexas, que iam mudar o jogo do cálculo para sempre. Era o início da computação moderna. E é aí que entra em cena uma figura-chave, Charles Babbage. Lá em 1837, ele imaginou uma tal de máquina analítica. E o mais impressionante disso tudo é que a máquina nunca chegou a ser construída, mas o projeto dele já tinha os conceitos básicos de um computador de hoje. Tinha unidade de processamento, tinha memória e podia ser programada. O cara era um visionário mesmo. Não é à toa que é chamado de pai do computador. Então a ideia do Babbage era toda mecânica, movida a engrenagens, certo? Só que aí, a eletricidade entrou na jogada. E os primeiros computadores elétricos, bem, eles eram uma coisa completamente diferente. Eram gigantescos. Sério, se preparem para ter uma ideia da escala disso. Esse aí é o ENIAC, um dos pioneiros. O peso dele, 30 toneladas. O número é esse mesmo. Pensa no peso de vários carros, tudo isso para uma única máquina que ocupava uma sala inteira. E o que movia esse monstro? 18.000 válvulas a vácuo. Para ter uma ideia, é como se fossem 18.000 daquelas lâmpadas antigas, sabe? Todas ligadas ao mesmo tempo, esquentando pra caramba e queimando o tempo todo. A manutenção devia ser uma loucura. E a energia para ligar tudo isso? Bom, o ENIAC consumia 150 kW. Isso é energia suficiente para abastecer várias casas, hoje em dia. E tudo isso só para manter uma máquina funcionando. Ok, mas com esse tamanho todo, esse consumo de energia absurdo, ele era pelo menos rápido? Para a época, ele era inacreditável. Fazia 5.000 operações por segundo. Pensa assim, um cálculo que uma pessoa levaria dias para fazer na mão, o ENIAC resolvia em questão de horas. Foi um salto absurdo, uma revolução na capacidade de processamento. Claro que, com o tempo, esses gigantes foram encolhendo, né? E ficando cada vez mais poderosos, mais baratos. E foi aí, nesse momento, que eles finalmente saíram dos laboratórios e, bom, invadiram o nosso dia a dia. Foi o começo da revolução digital que a gente vive hoje. E essa revolução mudou a sociedade em pelo menos 3 áreas fundamentais. Primeiro, no trabalho, profissões que ninguém imaginava surgiram. Depois, na educação, de repente o acesso à informação se democratizou. E claro, na comunicação. A internet e as redes sociais criaram jeitos de interagir que antes pareciam coisa de filme de ficção científica. E agora, para a gente ir fechando, que tal umas curiosidades? Umas histórias meio inesperadas que mostram o lado bem humano por trás de toda essa tecnologia.
Olha que legal. Primeira, a palavra bug, de erro de sistema, ela surgiu por causa de um inseto de verdade. Em 1947, uma mariposa entrou num computador e fez ele parar de funcionar. Foi literalmente um bug no sistema. Segunda, antes da máquina, computador era uma profissão. Eram pessoas, muitas delas mulheres, contratadas para passar o dia inteiro fazendo cálculos na mão. E a terceira, a gente falou do Babbage como visionário, mas muita gente considera Alan Turing o verdadeiro pai da computação, porque foi ele quem formalizou os conceitos que a gente usa até hoje. E com isso, a gente fecha o ciclo. Saímos lá do ábaco e chegamos na inteligência artificial. Fica claro que toda essa jornada foi empurrada por necessidades bem humanas: calcular, processar, conectar. Isso deixa uma pergunta no ar, né? Pensando no futuro. Qual será a próxima grande necessidade humana que vai ser o motor da próxima revolução tecnológica?